sentido dele hoje vai ser tratado aqui nessa igreja, esse conceito que infelizmente podemos dizer que não é bíblico, essa ideia sobre ser bem sucedido. Traduzido pelas escrituras, você não vai encontrar esse tipo de expressão, tá? A bem-aventurança seria a noção mais básica e mais adequada que Jesus usou para identificar quem com ele vence, ou quem com ele se salva, ou quem com ele se sucede, tá? Bem-aventurado é a expressão mais legítima do nosso Senhor. Mas ser sucedido ou bem-sucedido nas escrituras, esse tipo de coisa não existe. Então, por que vou usar? Porque está presente hoje, praticamente em grande parte das pregações de pastores conhecidos. Obviamente, essa ideia, ou essa expressão, ou esse conceito, né, de como o homem, na verdade, como Deus, na verdade, deve, por intermédio do homem, representar as suas bênçãos. Tá? Então, hoje nós vamos falar aqui, baseando exatamente nisso, do interesse de queremos suceder naquilo que realizamos ou representamos, esse conceito à luz da palavra de Deus. Falarei aqui aos amados irmãos do que seria ser um oportunista, e falarei também, por um outro ponto de vista bíblico, o que seria, na verdade, você ser reconhecido como um servo de Deus naquilo que você desenvolve na tua vida pessoal. O que é preciso e necessário para que ele reconheça, e o que seria necessário também, obviamente, para que você chegue lá na frente em algum testemunho ou um ato de graça, de misericórdia da parte dele, porque nós sabemos, como cremos, que Deus sempre está pronto para abençoar, como também está pronto para santificar, para fazer prosperar as suas promessas em cima daqueles que ele entende, que fizeram o que ele pediu, tá? E de um outro lado, o oportunismo, que você vai entender mais ou menos o que eu quero falar aqui. Amém, Senado? Amém. Amém, Jesus. Eu queria que os irmãos voltassem o olhar para esse texto novamente. Eu quero falar uma coisa importante aqui para os irmãos. Por que eu peguei esse texto? Porque esse texto ele prega uma atividade de fé decorrente a uma situação específica que exigia conduta, tá? Mas antes de eu falar sobre Davi e sobre a história desse homem na fé, é importante dizer aos amados irmãos que o Antigo Testamento, do que diz respeito aos homens que viveram a fé lá, ele é cheio de falhas, de erros e contradições, não da parte de Deus, mas de homens, tá? E uma delas que você está identificando agora nas Escrituras, uma das contradições que Israel, infelizmente, aceitou, foi a monarquia. A era dos reis não era para existir, pela vontade de Deus não teria existido, tá? Mas porque o povo pediu, Deus atendeu. E o primeiro rei que Israel teve, como as outras nações, foi esse rei aí da qual Davi dividiu conflitos. É muito importante eu dizer para vocês que Davi, nessa era, ou nessa parte da história bíblica, ele não representa o exemplo de homem, tá? Ou de pessoa que nós temos que ser, porque se você estudar, você também vai encontrar nele pecado, contradições, como os outros. Mas o que há na vida desse homem relativo aos outros reis? Que ele tinha o temor, que ele tinha grande parte da sua atividade como rei, ele tinha o temor de guardar ou se resguardar em cima do estatuto e da ordenança e da lei de Deus. Mas ele é um rascunho, e Cristo é a realidade. Diríamos o seguinte: que se Deus começasse agora, nesse exato momento, iniciar um processo na sua vida e na minha, à luz das Escrituras, o exemplo disso, o fundamento espiritual disso não seria Davi, seria Cristo, porque a rocha é ele, tá? A exemplo dele e como ele pediu. Então Davi passa a ser um rascunho, mas há circunstâncias, situações da vida desse homem, do que ele viveu, que eu vou usar hoje aqui, obviamente, para chegar aos meus objetivos, como Deus falou, que é traçar a conduta de vocês naquilo que vocês enfrentam agora, para chegar a uma bênção com Deus, amém? E antes de falar desse homem, eu queria que os irmãos abrissem um texto do pastor, Gálatas 6:10,
que é muito importante eu começar a antecipar essa questão de como nós temos que dividir o que seria uma oportunidade de um propósito, tá? Para mim poder chegar nesse oportunismo, ou nesse conceito de ser bem sucedido, e eu vou explicar bem isso para você durante a pregação, é muito importante nós entendermos o que a Escritura Sagrada define como sendo um momento especial na minha e na tua vida, que nós temos que decidir ou solucionar, ou até mesmo alcançar algum acontecimento positivo para nós, tá? E biblicamente falando, há uma diferença muito grande entre oportunidade, que soa genérico, que leva um conceito generalizado, porque o diabo também abre porta, ele também proporciona oportunidades para que as pessoas possam desenvolver planos malignos, comprometedores. O diabo também tem essa atividade, essa certa liberdade, tanto que o homem na presença de Deus caiu assim, tanto que os anjos na presença de Deus caíram com ele assim. Então ele tem essa liberdade de promover situações, ou seja, oferecer ao homem essa oportunidade. Então, para tornar a coisa mais bíblica e sagrada, para nós aqui, a palavra mais certa não é oportunidade, é propósito. E por que, pastor? Porque os propósitos de Deus, irmãos, biblicamente falando, todos eles acompanham narrativas de normas e princípios. Todo propósito que Deus ele quer incluir a igreja agora, nesse plano moderno, que ele quer incluir a igreja em Cristo, todos esses propósitos estão previamente estabelecidos, que quer dizer o seguinte: todos os caminhos já estão traçados, e basta cada um aqui se adequar a isso, porque são inalteráveis, tá? Isso é um processo decretivo, ou seja, Deus decretou que vai ser assim, que Ele quer chegar numa graça com você, e para chegar numa graça com Ele, obviamente, consertando aqui, você vai ter que viver isso como Ele quer. É assim que nós ensinamos o que significa propósito de Deus. É uma trajetória, tá? Onde o acontecimento mais importante da minha ou da tua vida agora, o acontecimento maior é Cristo e o que Ele quer. Por isso, são caminhos de decreto, são caminhos previamente estabelecidos por Ele, ou seja, que já estão traçados, e agora nós temos que caminhar com Cristo, para chegar com Deus em um ato de graça e de misericórdia. Tanto que graça já traduz favor, já traduz bênção. Jesus é isso para nós, a oferta de Deus pela nossa redenção, mas oferta um preço que nos traz um propósito, que nos traz um evangelho, que nos traz um caminho traçado, e que basta agora você aí no teu coração decidir se você é a favor ou não de obedecer isso. O fato é que não haverá alterações. Deus honra ali, naquele endereço. Fora dele, Ele não garante, Ele não certifica. Por isso são ações decretivas, previamente já estabelecidas, para que eu e você, tanto que o profeta fala, né? Pelas suas pisaduras nós seremos sarados, ou seja, Ele deixou o caminho, e se nós seguirmos seremos curados, ou seja, está previamente estabelecido. Basta você ou eu seguirmos isso à risca, para que lá na frente, ou agora, ou em algum momento, Deus nos recompense e nos honre. Chegar aqui nessa igreja hoje acreditando que Deus fará alguma coisa por você, ignorando isso e desrespeitando isso, é inútil e um tanto idiota, porque é como se o homem dissesse, a igreja também: Jesus desceu à toa aqui para ensinar e para falar, tá? A revelação nos diz: Deus deu decreto e princípios, caminho, para que homens cheguem com Ele, por intermédio do seu Filho, a um ato de graça e de misericórdia.
Essa Bíblia, esse livro está cheio de normas, de dogmas. Respeite, entenda, compreenda, obedeça, porque senão você está fora da graça. Não adianta buscar especialista da bênção, não adianta buscar referências pentecostais, não adianta você procurar um manancial de Deus hoje aqui na metrópole, porque não existe. É a fé, é a orientação, a fé que procede do conhecimento que Ele revelou, a ação decretiva que está sobre essa igreja agora e que eu vou usar com você para te orientar que bênçãos com Deus não chegam para nós sem obediência, e não virá por intermédio de pensamentos desenvolvidos ou pela autoridade da igreja. Esquece, desafio qualquer um aqui a me provar pelas escrituras que seja diferente da forma como eu estou falando. Amém? Então não existem oportunidades de Deus, existem propósitos, e nesse propósito você vai conhecer a vontade dele e vai ver se você se encaixa nisso, ou aceita isso, ou concorda com isso, tá? E assim como as coisas acontecem com Deus. Orientação é a nossa capacidade de fé, é se orientar, é pegar um mapa e procurar saber quais são os caminhos que Deus se revela.